Bênção do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus por isso. Os irmãos que trouxeram esse exemplar da palavra de Deus, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Se a Larissa, irmão dela, puder me ajudar, I'm grato. Glória a Deus. Eita, glória. Agora vai. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Quem não tem Bíblia, pega a carona com o irmãozinho do lado. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Passagem bem conhecida, prática e de fácil entendimento. Deus já falou de diversas maneiras. Pretendo não cansar os irmãos. Pretendo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1. Vou ler. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis. Homens fiéis. Que sejam idôneos. Vamos lá, igreja. Que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos, até prisões, vamos lá, igreja, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele reinaremos. Se o negarmos, se formos infiel, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se assente glorificando o nome do Senhor. Eu vou pedir para os meus irmãos em Cristo Jesus 15 a 20 minutos da sua atenção. Eu pretendo ser breve e rápido, mas essa é uma palavra que o Senhor colocou em meu coração e ardeu no meu coração de uma maneira como uma espada que adentrou em meu coração. Então eu quero transmitir para a igreja aquilo que o Espírito Santo transmitiu ao meu coração. Glória a Deus, aleluia. Paulo, apóstolo de Cristo, servo do Deus Altíssimo, vai escrever uma epístola, no caso a segunda epístola, a seu discípulo, ou como mesmo Paulo intitula, meu filho amado, Timóteo, um jovem escolhido por Deus, chamado por Paulo. Paulo vai escrever esta epístola aproximadamente em 66 a 67 depois de Cristo, na intenção de Timóteo ir até a ele. Por quê? A intenção de Paulo não era dar essas instruções a Timóteo por epístola, por carta. As intenções de Paulo era conversar cara a cara com Timóteo e expor esses assuntos a ele. Só que Paulo sabia que no ano seguinte, Paulo não sabia o que seria no ano seguinte, mas no ano 68 depois de Cristo, aproximadamente, Nero manda matar Paulo e Paulo morre. Por quê? Porque Paulo era um malfeitor? Porque Paulo
ele é morto por amor a este evangelho que ele pregava. E a preocupação de Paulo, Priscila, não era com ele, não era como ele iria morrer, não era com que roupa ele estava vestido para a sua morte, Deilton, não era com a sua família que ia ficar, não era com os seus amigos. A preocupação de Paulo era essa: e o que de mim ouvistes entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis. Qual era a preocupação de Paulo, Kaique? A palavra de Deus. Porque mais à frente, no capítulo 4, Paulo vai dizer: pois chegará tempo em que os homens não mais darão ouvido à sã doutrina, e eles amontoarão mestres e doutores segundo as suas próprias concupiscências, terão comichão em seus ouvidos, não ouvindo a sã doutrina. Ou seja, Paulo sabia, Priscila, Paulo sabia, Larissa, que chegaria um tempo em que os homens não dariam mais ouvido à palavra. Só que o conselho de Paulo para Timóteo, Deilton, é: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. O que você está dizendo, Caim? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. O que Paulo estava dizendo a Timóteo? Seja fiel, seja fiel, seja fiel à palavra de Deus. Paulo vai dizer para Timóteo: eu queria que você viesse até aqui, mas caso não dê certo, eu estou mandando aí um manual, eu estou mandando aí um manuscrito de como você deve proceder e agir como servo de Cristo. Aí Paulo vai lembrar a Timóteo do dom que foi depositado nele e da fé que há nele não fingida, que veio da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Timóteo era o terceiro cristão geracional de sua família. Vó Lloyd, mãe Eunice, Timóteo. Paulo sabia que havia nele uma fé não fingida. Timóteo foi escolhido por Deus e chamado por Paulo. Só que Paulo vai lembrar a Timóteo que nós somos soldados de Cristo. O que Paulo estava dizendo a Timóteo, igreja? Nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma luta, nós estamos em uma peleja. Paulo vai dizer a Timóteo para não se envergonhar do testemunho do nosso Senhor, nem do testemunho de Paulo, que era prisioneiro. Capítulo de número 1, verso de número 8. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo, ele vai nos comparar a soldado. E ele vai dizer, antes de comparar a gente a soldado, sobre dois testemunhos. E quais são? O dele e o de Cristo. Paulo está falando ali de dois testemunhos: o de Jesus e o de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Paulo fala sobre o testemunho do nosso Senhor. Ele fala a respeito do testemunho de nosso Jesus Cristo encarnado. Como eu disse anteriormente, nós somos chamados como? Vamos lá, igreja, como? Vamos lá, olha para o irmão do seu lado e diga: como? Você, fala para o irmão do seu lado: você é soldado. Eu quero vocês vivos na palavra, como vocês estavam no louvor. Me ajuda a pregar, vamos lá. Como Jesus chamou a gente? Como? Isso, dá para melhorar. Como Jesus chamou a gente? Como? Isso aí, glória a Deus. Sabendo que Jesus nos chamou como soldados, Jesus vai falar sobre dois testemunhos de homens que viveram como soldados. Não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Que Senhor, Paulo? Jesus. E que testemunho é esse, Paulo? Nasceu um menino de uma virgem. O menino, a qual a virgem viu um anjo, pastor, que chegou a ele e disse: de você, do seu ventre,
vai nascer um menino, cujo nome será Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Maria recebe uma chamada: vai nascer de você, Deus conosco. Só que aqui eu faço uma pergunta, Neilton: quem era Maria antes de receber essa chamada? Ninguém. Quem conhecia Maria antes de ela receber essa chamada do anjo? Só que assim que Maria recebe essa chamada de anjo, recebe a chamada de Deus, os problemas começam na vida dela. Eu imagino aquela mulher, pastor, dizendo: o que meu esposo vai achar de eu ter um filho sendo virgem? Meu Deus. Tem outro cabo na história. É o que ele vai achar. Imagine a vergonha para Maria ter um filho sem ser deitado com seu noivo, que nem era seu esposo. Só que Deus sabe como trabalha. Ele vai até José, se apresenta e diz: tudo que Maria falar, tudo que Maria fala para você é verdade. Como? Eu até brinquei com a minha noiva, eu falei: se o Espírito Santo está respondendo isso para mim, eu falo: não aguento não. Esse trabalho é muito grande. Mas José, como homem de Deus, ele aceitou aquela tarefa. A vida de José até então era desconhecida e tranquila. Só que no momento que ele recebe Jesus, que Maria recebe Jesus em seu ventre, as potestades, os principados e o inferno se levantam contra a vida de Maria e a vida de José. O anjo aparece no sonho de José dizendo: pega a tua mulher, pega o teu filho e foge daqui, porque Herodes mandou que matem todas as crianças. Mateus capítulo 2. Os magos vão até Herodes e dizem: onde está o rei que vai nascer entre nós? Herodes, que era rei, vai deixar o ciúme, a inveja entrar no coração, porque Herodes deve ter pensado: se eu sou rei, nasceu um rei, ele quer querer tomar meu lugar. Só que o reino desse rei não era aqui na terra, Herodes. A visão de Herodes estava muito pequena, Neilton. O reino desse rei é lá nos altos céus, à direita do Deus Todo-Poderoso. Então Herodes manda matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Só que 2 crianças vão fugir e vão se manter vivas: João Batista, primo de Jesus, aquele que abria caminho, e Jesus. Aí a pergunta que eu falo para a igreja: a vida de Maria, a vida de José, a vida de Zacarias e Isabel não era bem mais tranquila antes da promessa? Não era bem mais tranquila antes de o oleiro depositar algo dentro do vaso? Olha aqui para mim, vê se você presta atenção nisso que eu vou falar. Sabe por que o teu inimigo está te perseguindo? Porque ele sabe o que o oleiro depositou dentro de você. Você sabe por que você está passando por essa guerra? Porque o inimigo sabe o que o oleiro depositou em você. Ele sabe a promessa que Deus te fez. Ele sabe o que Deus está colocando e depositando sobre ti. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor Jesus veio desfazer todas as obras do mal. Satanás acha que pode, aí Deus mostra que ele não pode. Satanás acha que tem poder, aí Deus mostra que ele não tem poder. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, pelos séculos dos séculos. Desde o primeiro momento que ela recebe a promessa, aquela mulher é perseguida. A vida dela era tranquila, ela estava com um casamento em rumo. Os planejamentos daquela mulher deveriam ser: Priscila, eu vou casar com José, vou constituir minha família, eu vou morar em Nazaré, vai ser tudo tranquilo. Só que a promessa chega e muda tudo. Aleluia! Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Isaías 55, versos 9: assim como os céus são maiores do que a terra, esses são os meus pensamentos sobre vós. Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. De quem era a promessa? De Deus. Você
você vai gerar um menino. Emanuel, Deus conosco. A intenção do diabo era: vou matar no ventre. E se nascer eu mato. Não vai gerar, não vai sair. E se sair não vai crescer, porque eu mato. Só que a palavra de Deus era: a promessa é minha, vai crescer, vai gerar, vai frutificar, vai sair, vai ter vida, não vai matar. E ainda que o inimigo ache que matou, eu sou Deus com poder para ressuscitar. Levanta, levanta, levanta. Ainda tem vida aí. Todos nós sabemos quem é Jesus. A palavra de Deus vai dizer que o menino Jesus crescia. E todo ano após a morte de Herodes, porque eles tiveram que se esconder, eles iam até Jerusalém prestar culto e ir à Páscoa. Num belo dia, Jesus com os seus 12 anos. Quantos anos, igreja? 12. Está no templo, discutindo a palavra com aqueles que eram os anciões e os doutores da lei. Jesus está onde, igreja? No templo. Discutindo a palavra. Ele pregava com ousadia. A palavra de Deus vai dizer que ele crescia em graça e em espírito e em estatura. Mas lá atrás o inimigo não queria matar, queria. Mas quando Deus coloca a mão, cresce em graça, cresce em conhecimento e cresce em estatura. Quando Deus deposita a promessa, cresce em graça, cresce em conhecimento e cresce em estatura. Quando está debaixo das asas do Altíssimo, cresce em graça, cresce em conhecimento, em estatura. O menino ia crescendo e se desenvolvendo. O menino ia tendo autoridade. O nascimento de Jesus foi conturbado. A vida de Maria e José, desde que Jesus foi concebido, foi conturbada. Só que dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não relata mais nada sobre o menino Jesus. E eu faço uma pergunta para você: qual foi a perseguição que eles receberam dos 12 aos 30? Nenhuma. O que aconteceu dos 12 aos 30 anos de Jesus? Tinha algum homem querendo matar Jesus? Tinha algum homem tentando perseguir e prender Jesus? Mas no dia que ele diz: é chegada a minha hora. No dia, porque Maria chega: Jesus, acabou o vinho. O que tenho eu contigo, mulher, não é chegado A minha hora. Porque o que ele tinha não era com ela, era com ele. Vou repetir isso aqui: o que ele tinha não era com ela, era com ele. Só que a Bíblia me dá espaço para conjecturar, pastor, que no momento que ele diz: mulher, o que tenho eu contigo não é chegado a minha hora, o pai de lá de cima diz: faz tudo o que ela te pedir. É chegada a tua hora. A partir daquele momento, Simone, Deus começa o seu ministério. E quando Cristo começa o seu ministério, as perseguições vão começar. Homens vão olhar para ele e dizer: você expulsa demônio por Beelzebul, você prega a palavra pelo diabo, você não tem nada de Cristo, você fere a lei do Senhor. Só que ele sabia que o propósito que ele tinha não era com o homem, era com Deus. Ele sabia que quem fez a chamada para ele foi Deus e não foi os homens. A palavra que Deus gerou em meu coração nessa noite é essa: tu és soldado de Jesus, tu vais ser perseguido, tu vais ser caluniado, tu vais ser oprimido, mas glória a Deus por isso, porque bem-aventurados os que são perseguidos por amor ao meu nome, porque dele
persegue porque tu vem para o culto? Você está achando que o diabo te persegue porque você veste roupa de crente? Você está achando que o diabo te persegue porque tu coloca a Bíblia debaixo do braço? Tu está achando que o inimigo quer te derrubar porque você diz que segue a Cristo? Que nada. Sabe por que o inimigo quer te derrubar? Porque ele sabe que Deus tem preparado uma coroa para você. Sabe por que o inimigo quer te tirar do caminho? Porque ele sabe que Deus tem um céu preparado para você. Sabe por que o inimigo quer te tirar do caminho? Porque ele sabe o que Deus preparou para você. O inimigo não quer que você tenha o que ele já teve. Porque Jesus vai olhar para o céu e vai dizer: eu vi Satanás cair do céu como uma bola de fogo. Não se alegre por fazer essas coisas. Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Não se alegre em fazer essas coisas. Antes vos alegrei, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Oh, glória, eu estou sentindo a graça dele aqui nesse ambiente. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. Eu vou liberar a palavra do céu para a tua vida. O Senhor está dando ânimo para a crente nessa noite. O Senhor está dando força para a crente nessa noite. Satanás achou que tu ia parar, que tu ia desistir, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não perdi o controle. A tua história está sobre a minha mão. Os teus projetos estão sobre as minhas mãos. Os teus sonhos estão sobre as minhas mãos. E no tempo certo essa árvore irá dar fruto. Satanás pede para se andar na vida de Pedro. Jesus não permite. Por que, Neito? Porque Pedro não estava pronto. Jesus nunca vai mandar uma prova que você não possa suportar. Jesus nunca vai colocar uma guerra no teu caminho que você não possa suportar. Vamos voltar para a palavra de Deus? Paulo, ele era apóstolo de Cristo. Só que antes disso, quem era Paulo? Um perseguidor, um assassino de cristão, Saulo. Ele está indo rumo a Damasco. Atos capítulo 9. Vou matar, vou destruir. E por que, Paulo? Porque eles são seita, eles pregam o que não estão na palavra. Eles estão falando que um tal de Jesus aí ressuscitou, isso é tudo loucura deles, é balela. Vou pegar eles, vou prender os que tentarem fugir, a gente mata. Só que no caminho, Paulo vai ver um clarão, vai ficar cego e vai ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é você, Senhor? Eu não lembro de estar perseguindo nenhum homem. Não é porque você acha que está tocando na minha igreja, mas tu está perseguindo a mim. Hoje eu tive um encontro com você. Porque o mal do nosso inimigo é achar que está perseguindo a gente. A palavra de Deus diz que o diabo está ao redor bramando. Como leão. Repete aí, bramando como? Leão. Como? Porque ele não é leão. Aleluia. Ele sabe muito bem quem é leão. Porque ele fica rosnando como leão. Ele tenta até o leão da tribo de Judá chegar e bater o pé. Aí o diabo bate em retirada. Porque quando o grandão da Galileia chega, o inimigo tem que correr. Jesus está chegando na tua casa. Jesus está chegando na tua história. Jesus está chegando nos teus sonhos. Saulo de Tarso, tu está me perseguindo. Não, Senhor, estou perseguindo um homem. Não. Quando tu persegue um homem que é meu, estou perseguindo eu. Porque ele está guardado debaixo das minhas asas. Então tu está perseguindo a mim. Aí tu vai ter que tratar comigo. Por isso que Jesus diz para a gente dar o outro lado da face. Porque quem vai resolver é ele. A palavra dele diz: minha é a vingança. Não é você, não sou eu, é ele. Ele que nos justifica. Ele que trabalha a favor das nossas causas. Ele que trabalha a favor dos nossos sonhos. Ele que trabalha ao nosso favor. O nosso inimigo não tem poder contra o nosso Deus. Neilton, se eu for para uma guerra contra o inimigo, eu perco.
Mas se Deus me mandar para guerra contra o inimigo, eu tenho certeza de vitória, porque o general de guerra, ele luta ao nosso favor. Jesus está pelejando a favor de crente nessa noite. Jesus está pelejando a favor de cristão nessa noite. Satanás se levantou e ele bramou dizendo: eu vou matar, eu vou destruir, eu vou acabar. Só que você consegue ouvir a voz do bom pastor chegando aí? Tu consegue ouvir a voz do mestre chegando aí? Jesus está chegando. Porque o lobo acha que vai devorar a ovelha até o bom pastor chegar em paz. Eu não perdi o controle, não. O controle ainda está nas mãos de Deus. Paulo achou que porque tinha carta de homens, Paulo achou porque tinha legalidade humana, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas a verdadeira autoridade vem do céu. A verdadeira legalidade vem de Cristo. Cristo mostrou para Paulo: tu tá achando que é grande, eu vou mostrar quem é grande. Eu vou mostrar que o grande sou eu. Tu tá precisando diminuir, Paulo, desce um pouquinho, desce mais, se humilha mais. Aí Jesus chega e o Paulo, que era grandão, vai estar prostrado dizendo: Senhor, Senhor. Tudo entendendo? Então vou repetir. Paulo, que se achava grandão, Priscila, vai estar prostrado no chão dizendo: Senhor, Senhor. Aleluia! Antes de Paulo ser cristão, ele era Perseguidor. Me ajuda a pregar, igreja. Antes de Paulo ser cristão, ele era Perseguidor. E quando ele se torna cristão? Perseguido. Quando ele se torna cristão? Perseguido. E por que não perseguiam ele antes? Por que não perseguiam Paulo antes? Paulo perseguia os cristãos. Paulo perseguia cristão e não era cristão. Quando ele passa a ser cristão, ele passa a ser perseguido. Só que fica um questionamento: quem que tomou o lugar de Paulo para perseguir? Quem é a pessoa que tomou o lugar de Paulo? Porque quem perseguia era ele. Ele que tinha autoridade. Ele que perseguia. Quando ele sai, quem tomou o lugar? Mas ele continua sendo, mesmo saindo de lá. Porque antes de ele estar na vontade de Cristo, ele estava na vontade dele, na vontade permissiva. Quando Deus coloca ele na boa, perfeita e agradável vontade, o inimigo fala: opa, aí eu perdi. E se eu perdi, eu tenho que matar. Se eu perdi, eu tenho que trazer de volta. Se eu perdi, eu tenho que oprimir. Eu vou tirar tudo que ele tem. Eu vou prender, eu vou mandar matar, eu vou espancar ele, porque eu vou mostrar para ele que ele está no caminho errado. Só que aí Paulo vai dizer: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus, Timóteo, essa não está presa. Timóteo, eu não me importo com a minha vida. E por que, Paulo? Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Timóteo, eu não me importo com o que vão fazer comigo, Timóteo. E por que, Paulo? Porque eu combati o bom combate, eu guardei a carreira e eu encerrei a fé. Olha aqui para mim nessa noite que o Senhor manda dizer para essa igreja: é noite de combatermos bom combate. Aleluia! Soldados somos de Jesus, os campeões do bem da luz, na batalha contra o mal. Aleluia, nós lutamos no exército onde a vitória é certa. Nós lutamos na batalha no exército onde a vitória é certa. O inimigo não
seu lado aí e diz: vai doer, mas vai sarar. Você não acha estranho, não? Quando está tudo calmo na sua vida? Você não acha estranho, não? Quando não tem guerra, não tem luta? Quando você vai para bar e funk, ou quando você faz seus próprios desejos e acha que está tudo bom e chega em casa tem um vazio danado dentro de você? Você não acha estranho? E agora eu vou falar para crente: você não acha estranho você no exército de Jesus não sofrer guerras? O inimigo não te perseguir? Tu não acha estranho? Porque eu acho. Quando as coisas estão muito calmas, eu falo: Senhor, estou no caminho errado, me mostra aí. Porque se as coisas estão calmas, eu vou contar uma parábola que eu ouço desde pequeno do meu falecido tio Fábio, pastor Fábio. Haviam dois lados, um era o céu e o outro o inferno. E tinha um homem em cima do muro. Os anjos do céu ficavam para ele: desce, vem para cá, vem para o nosso lado. E ele olhou para o outro lado, os demônios estavam calados, quietos, sem convidar ele. Aí ele olhou para o diabo e perguntou: por que você não está me convidando? O diabo olhou para ele e falou: porque o muro já é meu. O muro já faz parte do inferno. Não adianta ser crente no domingo e ser funkeiro no sábado. Não adianta ser crente no domingo e ser mundano na segunda. Não adianta mentir para o Júnior, para o Vitor, para o Kaique, para quem for. Cristo te vê e te conhece. A palavra dele, não sou eu, é a palavra. A palavra dele vai dizer: todos estão nu e invisíveis perante aquele a quem teremos que dar conta. Jesus nos conhece, Jesus nos vê, Jesus sabe quem somos. Não sei nem porque eu estou falando isso, que não estava na palavra, mas Cristo sabe. Se não tivermos um verdadeiro e genuíno compromisso com Cristo, Satanás não tem trabalho nenhum com nossas vidas. Satanás, ele quer cristão, ele quer quem está no caminho de Cristo, ele quer nos tirar do caminho. Agora, se você está com o pé lá, o pé cá, é o crente Raimundo, ele não tem trabalho nenhum, porque ele sabe que naquele grande dia ele não vai precisar brigar pela tua alma. O próprio Jesus vai dizer: você pregou, você cantou, você pulou, você rodou, você salvou almas, mas eu não te conheço. Tu não parece nada comigo, porque eu me neguei. Eu neguei minha carne, você não. Eu deixei os meus desejos de lado, você não. Aquele que quiser vir após mim, negue-te a si mesmo. Negue-te a ti mesmo. Tome a tua cruz E siga-me. Não adianta vir ao culto, não adianta vir à igreja e não ser igreja. Não adianta você vir aqui, dar glória a Deus e aleluia, mas não deixar a sua carne de lado, os seus desejos, as suas concupiscências de lado. Sabe por que Paulo era perseguido? Porque ele dava trabalho ao inferno. Onde Paulo chegava, as coisas mudavam, porque o Espírito Santo que estava nele utilizava dele. Paulo ganhava almas, Paulo pregava, Paulo abria igreja. Paulo, ele não se misturava com o mundo. As pessoas olhavam para ele e falavam: esse cara está incomodando, esse homem está incomodando. Não, Kaique, mas na minha festa eu só deixo meus amigos tomarem a cervejinha. Está errado. Está deixando o mundo entrar aí dentro. Você deixa o mundo entrar dentro da tua casa. Você deixa o mundo entrar dentro das suas festas. Você deixa o mundo entrar e de pouquinho em pouquinho o mundo vai entrando em você. Temos que ser diferentes. Paulo compara a gente a soldados. E na nossa guerra, pastor, nós lutamos contra principados e potestades. Como que eu vou lutar contra o mundo se eu estou com o mesmo uniforme deles? Jesus. Como que eu vou lutar contra o inferno se eu estou fazendo a vontade do diabo? Por que Paulo fala: combata o bom Combate. Porque tem o mal, porque tem um combate ruim. Nossa guerra não é contra os nossos irmãos, nossa
Nossa guerra não é contra os nossos amigos ou inimigos. Nossa guerra é contra principados e potestades. Nós devemos guerrear para que os nossos inimigos virem nossos amigos. Nós devemos guerrear para que as pessoas que estão perdidas venham para Cristo. Só que a igreja de hoje nem se compara à igreja primitiva, que levantava. Não se compara a Jesus que lavou os pés dos discípulos. A igreja de hoje, ela quer glória, ela quer honra, ela quer ser conhecida, ela quer fama. Mas a igreja primitiva, ela queria salvar. Paulo, Pedro, tem moeda? Tenho não. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aleluia! Cadê a igreja de Cristo que faz a vontade de Cristo? Não. Isso aqui vai doer em mim. Não. Eu faço as minhas vontades. Eu faço o que eu quero. Aí Cristo olha para você e diz: e a hierarquia? E o cabeça da igreja? E o renuncia a ti mesmo? E o negue-te a ti mesmo? Tu está querendo ser você quando eu te chamei para ser eu. Tu está querendo ser você quando eu te chamei para ser eu. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Vai você e esse seu espírito de Gabriela lá para o inferno. Porque com Jesus você nasceu assim, eu te mudo e tu vem para mim. Você nasceu assim, eu te mudo e tu vem para mim. Negue-te a ti mesmo. Sabe quando começou a perseguição na vida de Paulo? Quando ele começou a negar. Sabe quando começou a perseguição na vida de Pedro? Quando ele começou a negar. Sabe quando começou a perseguição na vida dos discípulos e apóstolos? Quando começaram a negar. Enquanto você não estiver negando, não vai haver perseguição. Essas lutas que você passa fazendo tua vontade é luta permissiva, não é o diabo, nem Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, temos apto a ter doença, a morrer, a ter nascimento e entre outras coisas. Você está achando que é o diabo, você fazendo a vontade dele? Pastor, ora por mim que o diabo se levantou contra mim. Sério, sério, fornicando? Que trabalho ele tem? Pastor, ora por mim que o diabo se levantou contra mim, fazendo sua vontade, bebendo. Senhor, pastor, ora por mim que o diabo se levantou lá na minha casa, meu filho está nas drogas, e você? Ah, pastor, eu só tomo umas de vez em quando. Ensina o teu filho o caminho que ele é guia, não é ensina. Guia o teu filho no caminho. Ensinar é fácil, difícil é guiar. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, porque eu já estou indo. Aleluia! Vocês entenderam? Vou repetir. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, porque eu já estou indo. Se Aleluia! Agora o caminho vai ficar mais fácil, porque eu já mostrei o percurso. Eu já mostrei o que pode e o que não pode. Olha aqui para mim. É difícil negar? É. Enquanto você vive na carne. Se você viver no Espírito, vive no Espírito, sai da carne. Olha aqui para mim. Essa palavra pegou primeiro em mim. Doeu. Eu sou uma pessoa que minha opinião vale mais do que de qualquer outro. O Espírito Santo mostrou para mim que não. Doeu primeiro em mim, para depois chegar aí. Paulo foi fazer a obra missionária. Jesus, em 3 anos, fez mais do que eu e você estamos fazendo em toda a nossa vida. Só que a palavra de Jesus é essa: permaneçam firmes, porque vocês são soldados. A guerra vai vir, a luta vai vir, mas enquanto você estiver na vontade do Senhor, Ele te guarda, Ele te livra. Glória a Deus, aleluia! Ele trabalha ao teu favor. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalam, ainda que as terras se mudem, mas cair que o cenário é diferente da promessa. Eu confio em Deus. Mas
confie em Deus. Levanta a tua mão que eu vou profetizar para a tua vida. O teu inimigo veio por um caminho, mas por sete ele veio parar. O Senhor está dando livramento para crente nessa noite. O Senhor está restaurando o casamento de crente nessa noite. O Senhor está avivando a obra em crente nessa noite. Você não vai ficar parado, você não vai ficar prostrado, porque o Senhor está contigo. Se coloque de pé nessa noite.